Muito bem, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, professora, professor. Hoje estamos chegando à nossa 25ª aula. E para a gente começar a desmistificar logo de cara, eu já falo que a nossa aula é sobre crase, né? Crase é um dos tópicos mais temidos dos candidatos e candidatas para qualquer concurso público. E, na verdade, se trata de um tópico muito simples. Ele é muito simples. A crase, ela é um fenômeno fonológico, né? É o encontro de dois sons vocálicos idênticos. No caso, o som A e outro som A. E hoje nós vamos desmistificar isso, né? É aquela coisa, né, que o candidato já vê como algo difícil. E toda vez que isso acontece, o aprendizado acaba ficando prejudicado. A aula, como sempre, é uma aula simples. O que eu peço para você é que você preste muita atenção nesse início de aula, de videoaula, porque nós vamos falar da regra geral, do que realmente é a crase em si. Você aprendendo isso agora no início, o que vem depois? Várias regras. É onde o candidato, a candidata acha assim, mas é muito difícil. Não, não é difícil. Aqui são muitas regras, tem muitas regras. Inclusive, algumas dessas regras tem gramáticos que não concordam, né? Para vocês verem a quantidade de regrinhas que elas existem. Mas se você aprender agora no início o que realmente é crase, todo o aprendizado vai ser otimizado, você vai achar super fácil. Agora dá trabalho. Eu trago nessa aula para vocês os principais casos. Vocês vão receber duas apostilas, né? 2 PDFs como material de suporte, um complementando o outro, porque são várias regras. Então eu fiz um primeiramente, vi que tinha algumas coisas ali que não constavam e que são importantes para a nossa prova, então eu fiz um PDF complementar. Vocês vão usar esses 2 materiais que já vão estar aí com você. Cheque o seu e-mail que já vai estar aí para você, tá bem? Agora, um pedido que eu faço para todos. Quais são os exercícios, professor? Os exercícios são os que constam no nosso e-book. Aquele e-book que você ganhou, aquele bônus, lembra? Pois é. Então, o que eu fiz? Ao final da apostila, você vai reparar, ao final da apostila número 2, que é a apostila de complementação, você vai lá no finalzinho da apostila, você vai ter 27 questões que eu coloquei já para adiantar você, para você não ficar procurando no e-book. Eu já coloquei o número das questões que tem no e-book para que você faça questões de crase, obviamente. Então são 27, tá bem? Vou repetir. Você vai pegar a sua apostila de número 2, aí você vai lá no finalzinho, na última página, lá embaixo, ao final, e você vai ver que está lá. Questões do e-book, exercícios. Aí está lá todas as questões. Tá? São 27 para você resolver e, obviamente, que no nosso e-book tem a vantagem de ter o gabarito. Tudo bem? Então, começando, veja que eu já fiz um slide para a gente começar. A fórmula da crase, como eu falei, é um fenômeno fonológico, né? Veja que 2 pessoas aí gritando A, então são 2 As, né? Som A de um lado, som A de outro. Você note que o encontro dessas 2 sonoridades idênticas é marcada com um acento, né? Esse acento se chama acento grave. Então, nós chegamos à conclusão, se é um fenômeno fonológico, envolve 2 sons, mas na escrita, obviamente, é marcado por letra, não é isso? Crase vem do grego, né? Teve início lá na Grécia, vem do grego, é dessa forma que você está vendo aí no slide, né? Nós estamos vendo crasis, quer dizer fusão
junção, mistura. Que fusão é essa? De dois sons vocálicos, tá certo? Um A e outro A. Então, essa é a base, essa é a regra geral. Agora, a partir daqui, nós vamos ver de onde vem um som vocálico e o outro som vocálico. E aí começa toda a história da crase. É a contração da preposição a com outro a. De onde vem essa preposição? De onde vem essa preposição? Ela vem, preste atenção, ela vem atrelada, unida ao verbo transitivo que exige que a preposição a esteja ao lado dele. Então, repetindo, de onde vem esse primeiro som vocálico, esse primeiro A? Do verbo transitivo. Ela acompanha esse verbo. Ele é o termo regente, ele que rege, ele que manda que ela esteja ali ao lado dele. Falta nós sabermos de onde vem, obviamente, o outro A, né? Existem verbos que têm preposições de diversos modos. Verbos do tipo, verbo gostar, ele rege a preposição de. Quem gosta, gosta de alguém ou de alguma coisa. O verbo confiar rege a preposição em. Quem confia, confia em alguém ou em alguma coisa. Entenderam? Só que esses verbos, para nós aqui, não servem. Nós aqui só vamos olhar para os verbos que regem a preposição a. Tudo bem? O encontro de a mais a ele é possível de três maneiras. Vamos lá. O primeiro a é sempre preposição. Prestem atenção. E essa preposição vem junto ao verbo. Tudo bem até aí? Poxa, professor, dá uma dica. Que verbos são esses? Vamos lá. Eu vou dar pelo menos aí umas 5 pistas para você. 5 verbos que regem a preposição a. Vejam, do seu lado esquerdo, quem comparece, comparece a. Quem obedece, obedece a. E o contrário também. Quem desobedece, desobedece a. Quem vai, vai a. Ir a. Referir-se. Quem se refere a. Ok? E esse é a alguém ou a alguma coisa. Do lado direito, quem se dirige a alguém ou a alguma coisa. Quem se dedica a alguém ou a alguma coisa. Quem volta, preste atenção nesse verbo. Quem volta, volta a. Tá bem? Volta a. Essa é a preposição correta do verbo voltar. Agora, quem chega é outro verbo que você precisa prestar atenção nisso. Quem chega, chega a e não em. Ok? Eu vou parar um pouquinho nisso aqui. Quem chega, chega a e não chega em. Você já reparou que a gente tem o hábito de falar assim, já cheguei em casa. Não é isso? Pega o telefone, amiga, já cheguei em casa. Não é chegar em casa, é chegar a casa. Alô, amiga, cheguei a casa. Parece estranho, mas é o correto. É chegar a e não chegar em. Essa preposição do verbo pode se misturar. Aí vem a nossa grande dica, né? Vem um segredo da coisa. Preposição do verbo, desses verbos que eu mostrei para vocês, e tantos outros que regem a preposição a, primeiro, ele pode se unir, olha só, se misturar, fazer uma fusão, uma verdadeira crase. Crase não é acento, crase é um fenômeno fonológico. E o azinho é marcado com um acento grave que mostra que ali existe uma crase, uma fusão. Ele pode ser marcado, olha só, a união desses dois As pode ser com artigo feminino, a, pode ser com a inicial dos pronomes demonstrativos, aquele, aqueles, aquela, aquelas, aquilo, não tem obviamente o plural de aquilo. Então é com esse primeiro azinho, ó, esse azinho tá vendo aqui, ó, esse outro aqui e esse outro, então é a soma da preposição do verbo, a, ou com artigo feminino, ou com a inicial dos pronomes demonstrativos, ou com a inicial dos pronomes relativos, a qual e as quais, ok? E muita gente fica com
dor de cabeça em relação a isso, acha difícil e não é. Então nós vamos nos ater aqui a esse slide aqui. Então a partir de agora, você já sabe, verbo que rege preposição a vai se unir com o artigo feminino a ou com o a inicial dos pronomes demonstrativos, aquele e o plural, aquela e o seu plural e aquilo. O que mais? Pode se unir ainda com o a inicial dos pronomes relativo a qual e as quais. Muito bem, caso número 1, preposição do verbo mais artigo feminino. Vamos direto ao assunto. Veja, eu coloquei para vocês aí, eu vou sumir um pouquinho agora, do seu lado esquerdo, ele compareceu a. Ora, quem comparece, comparece a algum lugar. Então, esse a que você está vendo aqui é o azinho, preposição do verbo comparecer. Esse outro a é artigo feminino de reunião, a reunião. Vocês estão entendendo? Porque senão, se nós não fizéssemos uma fusão desses dois sons, ficaria difícil, inclusive, de nós falarmos, né? Já houve época que era grafado dessa forma, era escrito assim. Mas imagine falando, compareceu a reunião, né? Seríamos gagos. Tá certo? Vamos para a segunda. O aluno obedece a... Ora, quem obedece, obedece a alguém ou a alguma coisa. Obedeceu o quê? A mãe. Então, aquele azinho que está ao lado de mãe é artigo feminino do substantivo mãe. A preposição que está do lado esquerdo é a preposição regida, é o termo regido pelo verbo obedecer. Luiz desobedeceu a professora. Ir à feira, olha o a do voltar, hein? Voltou a escola. O que vai acontecer aí? Bom, tendo dois as e a gente não podendo falar dessa maneira, ficará dessa forma. Veja, ele compareceu à reunião. Agora sim. Veja que nós temos aí um acento grave, aquele acento invertido, né? Que quer dizer que ali tem uma crase, ou seja, um fenômeno fonológico, a reunião, a mistura, a fusão de dois sons a. O aluno obedece à mãe, Luiz desobedeceu à professora, ir à feira e voltou à escola. Caso número 2, preposição do verbo mais o a inicial dos pronomes demonstrativos. Aquele, aqueles, aquela, aquelas e aquilo. Você vai somar esses dois as. Veja, existem alguns pronomes que começam com a letra A. Você deve prestar muita atenção nisso, tá? E eles podem se juntar à preposição a, formando a crase. É o caso dos pronomes demonstrativos que eu acabei de falar. Aquele, aquela, aquilo, aqueles, aquelas. E relativos, a qual e as quais. Nesses casos, já existe um a que está iniciando o pronome, lógico. Então, basta um outro a preposição para criar a crase. Isso é óbvio, né? Logo, usaremos crase nas preposições caso o verbo exija a preposição a. Deixa eu voltar aqui. Gente, preste atenção. Para acontecer a crase, tem que ter um a do lado de cá e outro do lado de cá. Entenderam? Ó, sim ou não? Então, você tem que ter um a preposição e um a do outro lado, que seja um pronome demonstrativo, um pronome relativo ou um artigo feminino. Então, são essas três situações que eu chamo de regra geral. Professores, se o verbo ele não exigir preposição a, ora, não vai haver crase, porque você só vai ter um do lado de cá, né, que eu estou falando. Você não vai ter preposição do verbo, a preposição a, mas você vai ter do outro lado ou artigo, ou um pronome demonstrativo, ou um pronome relativo. Então você vai ter só um azinho. Do lado de cá você não tem nada. Ou você pode ter um verbo que rege
né, a preposição a. Então veja, você tem um a aqui, mas do outro lado você não tem um artigo feminino, também não haverá crase. Entenderam? Então tem que ter a dos dois lados para serem somados e você marcar com o acento grave, dizendo que ali tem um fenômeno da crase, ok? Vamos aos exemplos? Vamos lá. Exemplo, eu irei olha, aquela festa, crase, porque o verbo ir exige a preposição a, unindo-se à primeira letra do pronome aquela. Eu irei àquela festa. Fácil, né? Com exemplo assim fica fácil, não fica? Entenderam, sim ou não? Caso número 3, preposição do verbo, mais o a inicial dos pronomes relativos. Veja, nesses casos já existe um a que está iniciando o pronome relativo, lógico. Então basta um outro a preposição para criar a crase, ou seja, a preposição do verbo. Logo usaremos crase nas preposições, caso o verbo exija a preposição a. Veja, a igreja a qual me refiro fica no centro da cidade. O que acontece com o aluno quando ele olha para essa frase? Professor, onde está o outro a? É muito a. Fácil. Olhe sempre para o verbo. Envolvendo crase, eu aconselho você a sempre olhar para o verbo. Olhe para o verbo. Procure ele. Em primeiro lugar, procure o verbo na oração. Achou o verbo, veja se esse verbo ele rege a preposição a. Beleza. Depois procure o outro a em um desses casos. Vamos para essa frase, por exemplo, para nós visualizarmos juntos. Veja, a igreja, artigo de igreja. Olha o pronome relativo aí. A qual me refiro. Quem se refere a alguém ou a alguma coisa. Então, esse verbo referir-se aqui, ó, ele está se referindo, ó, eu me refiro a igreja a qual, achei o pronome relativo. Então, aqui vai ficar a nossa crase. Entenderam? Por isso que eu botei até essa seta para que você entendesse que apesar do azinho do verbo referir-se não aparecer aqui, toda vez que a gente tem um pronome, ele é puxado para cá, ó. Tá bem? Senão ficaria como? A igreja a qual me refiro a fica no centro da cidade, estaria errado. Tá bem? Vamos lá. E eu botei a explicação aqui, eu acho que nem precisava, mas vamos ler juntos. Porque o verbo referir-se exige a preposição a. Quem se refere a alguém ou a alguma coisa. Unindo-se à primeira letra do pronome relativo, que está aqui, ó, a qual, então você tem referir-se a mais o a de a qual, ok? Vai ter a preposição, vai ter a crase, não tem como. Continuando, estas foram as conclusões às quais ele chegou. Então repare, olha, eu tenho as conclusões, eu tenho aqui as quais, o que me interessa é aqui, ó, pronome relativo, é isso que interessa pra gente, e o verbo quem chega, chega a e não em. Não caia mais nessa besteira de falar de forma errada. Entenda, chegar a é o correto, é o culto, mas no dia a dia, infelizmente, nós falamos de maneira errada. A gente fala o quê? Chegar em, né? É chegar a. Então eu tenho um azinho aqui embutido aqui, oculto aqui, ó, mais esse as de as quais, pronto, eu tenho a crase. Certo? Botei a explicação aqui para você também. Vamos lá? Porque o verbo chegar exige a preposição a, unindo-se à primeira letra do pronome relativo a qual. Referir-se a mais a qual. Tudo bem então? Até aí? Olha só. Casos especiais de crase. É sério. A primeira delas, a palavra casa, que é uma dor de cabeça aí para muita gente, a gente vai desmistificar isso hoje, tá? Veja, a palavra casa
Sem especificativo, não existirá crase. O que é isso, professor? Tudo que você especifica, que você caracteriza no mundo da crase, haverá crase. Tudo que você especifica é craseado. Então veja, quando eu digo ele se dirigiu à casa, não está especificado. Por quê? Só pode ser a casa dele. Só pode ser a casa dele. Então, se não está especificado, é a casa da própria pessoa. Por isso que quando você chega à casa, joga sua bolsa assim em cima do sofá. Ah, eu vou avisar a minha amiga, minha irmã, minha mãe, ao meu marido, ao meu filho, que eu cheguei à casa. Aí você pega o seu celular, tira uma onda, né? Alô, olha, eu cheguei à casa. Aqui casa, não precisa perguntar, só pode ser a sua. Agora, se você especificar, aí haverá crase. Vamos dar uma olhadinha aqui. A palavra casa com especificativo, existirá crase. Ele se dirigiu à casa abandonada. Eu criei uma característica, eu criei uma especificação. Então, um tipo, né? Tudo que é tipificado em crase, já sabe, você vai marcar com um acento grave. Fica a dica, então, a partir de hoje. Se você falasse, voltei à casa dos meus pais, já sabe que vai ter crase. Se você falar, voltei à casa, só pode ser sua e não haverá crase, ok? Muito bem. Dica importante, vamos lá. Veja, a regra geral para existir a crase, gente, é essa aqui, ó. Você pode dar um print na tela, pode imprimir, né? Mas veja que a dica é essa. A regra geral é essa. Eu entrei num caso específico da casa, né? Que é uma regra diferente, mas a geral é essa. Você, de um lado, você tem, veja, do seu lado esquerdo, você tem verbo que rege a preposição a. Você tem que ter um verbo assim. Do outro lado, você tem que ter uma palavra feminina. Por quê? Ela vem acompanhada de um artigo feminino a. Quando juntam-se esses dois sons idênticos, você vai marcar com um acento grave, porque quer dizer que ali há uma fusão de dois sons vocálicos, ok? Dá uma olhadinha na oração de baixo. Conhecer a casa. Por que conhecer a casa não tem crase e a de cima tem? Inclusive, eu até poderia ter colocado aqui, né? Mas eu coloquei aqui ao lado, olha. Com crase, porque o verbo dirigir-se rege a preposição a e a casa tem o artigo feminino a. Agora, quem conhece, conhece alguém ou alguma coisa. Você não conhece a alguém ou conhece a alguma coisa. Entenderam? Então, o verbo conhecer, ele é um verbo transitivo direto. Ele não rege preposição. Agora, o dirigir-se sim, porque quem se dirige a alguém ou a alguma coisa. Como no segundo exemplo eu não tenho o a preposição do verbo conhecer, logo não haverá crase. Então, essa é a nossa regra geral, ok? Muito bem, vamos ainda à palavra casa. Vamos dar uma olhadinha. Veja, palavra casa, entendendo a exceção. Veja, porque eu falei que quando você tiver casa especificada, olha, casa abandonada, quando você tiver isso, a casa vai levar um acento. Falei isso, não falei? Mas olha a exceção. Eu tenho aqui o verbo conhecer, ó. Ele conhece a casa abandonada. Então, esse a aqui é artigo feminino de casa. Só isso. Mas o verbo conhecer não rege preposição a. Então, mesmo estando especificado aqui a casa, né, eu criei uma tipificação, uma característica, não terá crase por conta disso. Então, são detalhes que você tem que prestar muita atenção, tá? Olha, eu visitei a casa dos meus pais. Aí você vai lá marcar, não, o professor Ricardo falou que a casa está tipificada, eu vou botar um A. Peraí. Eu visitei, quem visita, visita alguém. Então, esse verbo visitar aqui, ó, ele tem a preposição a? Não. Haverá crase? Não. Tudo bem?
Uma outra palavra que eu tenho visto que incomoda muita gente tem dúvida quando o assunto é crase, é a palavra terra. Vamos a ela. Veja, a palavra terra, ela usada no sentido oposto, preste atenção a isso, a palavra terra usada no sentido oposto ao de água, mar, ela não admite artigo. Por isso, nesse caso, não ocorre crase. Veja, os náufragos. Ora, quem são náufragos? Quem naufraga? É quem estava no mar. Então veja essa oposição de mar e terra. Os náufragos chegaram à terra de manhã. Não tem crase. Tudo bem? Vamos a mais uma característica assim, muito... na verdade, é uma nuance, né, que nós chamamos. Dá só uma olhadinha ainda com a palavra terra. Se usada no sentido de terra natal, olha só, ou planeta, né, a palavra terra admite artigo. Por isso, ocorrerá a crase se o termo regente, ou seja, o verbo, exigir a preposição a. Veja, os soldados retornaram à terra de manhã. Veja, no sentido de terra natal ou planeta. A espaçonave voltará a... Opa! Professor Ricardo esqueceu de colocar a palavra terra com letra maiúscula, inclusive, porque é planeta, nome de planeta, é um nome específico. Mas coloque aí, por favor, ó, né? Coloque aí nos seus alfarrábios, né? Nos seus guardados, nas suas anotações, coloque a palavra terra com letra maiúscula, nome de planeta. Ok? Então, nos dois casos, nós teremos crase. E uma palavra também que ultimamente tem sido uma dor de cabeça, assim, mas olha, e eu vejo como erram isso. É algo assim surreal, é impressionante. É a palavra distância. Vamos dar uma olhada nela. Distância, quando a distância é especificada, ó, mais um caso de palavra especificada. A crase é obrigatória. O shopping ficava a distância de 500 metros do centro. Então veja, distância está especificado. 500 metros eu especifiquei. Tem crase? Tem, mas repare que fica a. O verbo ficar, nesse caso, ele rege a preposição a. Então tem os dois azinhos e mais a especificação ou especificidade, como queiram, da palavra distância. Vamos a um outro caso da palavra distância. Veja, quando a distância não é especificada, não se deve utilizar a crase. Hoje, muitos optam pelo estudo à distância. Hoje, muitos optam pelo estudo à distância. A palavra distância não especificada, nós não devemos utilizar a crase, tá? Hoje, muitos optam pelo estudo à distância, mas a distância de quantos metros? Enfim, ela não está especificada. Então, você não vai colocar o acento, ok? O acento grave. Ainda tem uma coisinha sobre distância. Vamos falar sobre isso? A palavra distância, agora fique atento a duas situações. Olha, fique atento a duas situações. Primeiro, quando se tratar da locução prepositiva à distância de, a crase será sempre obrigatória. Repare que essas três palavras trabalham juntas. Elas vêm juntas. Por que, Ricardo, se chama locução prepositiva? Por que locução? Locução é mais de uma palavra. Pode ser duas, pode ser três, podem ser quatro. E a última é uma preposição. Então, nós chamamos até de sintagma, né? Um conjunto de palavras, uma expressão. A última é preposição. Então, nós estamos diante de uma locução prepositiva. Veja, a crase sempre será obrigatória. Mantenha-se à distância de mim. Veja que não está de 500 metros, de 100 metros especificada. Mas o caso aqui, a regra é outra. É a locução prepositiva à distância de. Legal, gente?
Vamos ver onde eu estou. Vamos para número 2, a segunda situação, tá? A palavra distância agora na segunda situação. Quando a expressão à distância for sujeito de uma oração, não deverá ser craseada, né? Veja, a distância entre nós dois não vai nos separar. Ah, que lindo, hein? Aparece a gente aqui dando aula e vocês aí do outro lado. Veja, qual é o sujeito dessa oração, né? O que é que não vai nos separar, né? O que não vai nos... A distância. Então, se a distância ela for sujeito da oração, você não vai colocar o acento indicador de crase, tá bom? Será que eu tenho mais alguma coisa sobre crase? Vamos dar uma olhadinha sobre a palavra distância? Eu sou chato com isso. Eu acho que não tenho, não. Não tenho. Então, vamos aproveitar agora, vamos ver os casos em que sempre ocorre crase. Eu trouxe para vocês isso. Veja, casos em que sempre ocorre crase. Primeiro lugar, locuções adverbiais femininas. Repare, é locução porque tem mais de uma palavra, é adverbial porque trata de circunstâncias, pode ser de tempo, de modo, de intensidade, de companhia, tá bem? De causa. É uma circunstância e é sempre feminina, tá bem, gente? Então veja, às vezes ele vem aqui. Então, olha só essa locução adverbial feminina. Às vezes ela é adverbial, é uma circunstância, quer dizer, não é sempre, mas às vezes. Consertamos o carro às pressas, olha essa aqui. Locução adverbial de modo, né? Às pressas. Joana saiu às escondidas. É uma outra locução adverbial de modo. Então, sempre ocorrerá crase. Não esqueçam disso, ok? Muito bem, vamos para a próxima. Então, nós temos mais um caso. Locuções prepositivas. Todo mundo já sabe o que é uma locução prepositiva, né, gente? A gente acabou de falar. O garoto ficava à espera do pai. Então, essa locução à espera de é uma locução feminina prepositiva. Você vai colocar o acento indicador de crase. Não tem como, é obrigatório. O cachorro descansava à sombra de, à sombra da árvore. Feminina, locução prepositiva feminina, obrigatório o uso do acento indicador de crase. Joana saiu às escondidas. Mesma coisa, a gente acabou de ver isso aí. E mais, vamos lá. Locuções conjuntivas. Voltei aqui. Veja, mais de uma palavra em que a última palavra é uma conjunção, né? E são femininas. Veja, só tem duas. As conjuntivas ficam assim fáceis de perceber porque só existem essas duas. À medida que e à proporção que. À medida que o tempo passa, ele fica mais exigente e à proporção que envelheço, descubro novidades na vida. Ok? Eu acho essa mais fácil, né? Porque só tem apenas duas. São as locuções conjuntivas. Agora sim, agora sim. A crase e os pronomes relativos. A gente vai falar mais um pouquinho de pronome relativo, só que os pronomes relativos que, quem, cujo e suas flexões. Quais são as flexões, gente, do pronome cujo? Cujo, cujos, cuja, cujas. Veja, eu botei um baita de uma atenção ali para você ver. Pronomes relativos. Quem, cujo, cuja, cujos, cujas, nunca, jamais, em momento algum, aceitarão o uso do acento indicador de crase. Ok? Ó, tô até olhando ali para ele ali junto com vocês, ó. Nunca aceitarão. Beleza? Tranquilo? Sem problema? Veja os exemplos. Era geniosa a funcionária a quem se reportava. Está errado, não existe esse acento grave aí, tudo bem? Olha a segunda. A mulher a cuja filiação se unira esgotava-se em lágrimas. Não tem acento grave indicando crase.
Tudo bem? Não esqueçam isso, por favor. Anote, faça os exercícios do e-book, não esqueça, porque isso é importante para a gente. Bom, existe uma possibilidade do acento indicador de crase antes do pronome relativo que, olha, existe uma possibilidade. E eu trouxe para a gente porque pode ser uma questão de prova, tá? Pode ser uma questão de prova. Veja quando pode. Leiam junto comigo. Espero que você compre uma peça idêntica à que você quebrou. Opa, cadê o verbo da oração? Nós temos um lá no início, quem espera, espera alguém. Então não é esse. Que você compre, quem compra, compra alguma coisa idêntica à que você quebrou. Referiu-se a de blusa preta. Então, qual é a situação de uma e a situação de outra? Vamos explicar aqui. Fácil. Espero que você compre uma peça idêntica a... Tudo que é idêntico a alguma coisa. Veja, esse a aqui está se referindo a quem? Que você compre uma peça idêntica a peça, ó, está substituindo aqui a peça que você quebrou. Então, na verdade, isso aqui é uma baita de uma pegadinha. Quando você tem casos assim, ó, idêntica a peça, esse a aqui está substituindo a peça que é um substantivo feminino. Entenderam? É onde o a está escondido aí. Aí admite esse acento grave aí. Ou quando você notar aqui, ó, dá uma olhada, a preposição de presente próxima a um verbo, referir-se a, ó, próxima a um verbo transitivo indireto que admite, que exige a preposição a. Veja, referiu-se a de blusa preta, pronome demonstrativo, ok? Veja bem esses casos. Eu coloquei para você não esquecer logo abaixo aqui, antes de que, ó, tá aqui, e antes de somente será possível o uso de crase se o a possuir valor de aquela, ó, é o caso de idêntica a aquela peça, ou subentender uma palavra feminina, tá bem? Entenderam agora porque essa aula de crase é uma aula importante, chatinha, cansativa e bem grande, né? Eu trouxe quase tudo que eu podia aqui e complementei com 2 apostilas para vocês, 2 PDFs e mais os exercícios do e-book que já estão na apostila número 2. Lá embaixo, ao final, você encontra quais são as questões que você vai resolver no seu e-book, tá bom? Continuando. Muito bem. Atenção! Existe uma possibilidade do acento indicador de crase antes do pronome relativo que. Existe uma possibilidade. Nós vimos no slide anterior. Só que agora veja quando não pode. Este é o filme a que me referi. O verbo referir-se, ele pede a preposição a, que a gente já sabe disso. Mas o pronome relativo que não admite o artigo a nesse caso. Até porque o filme, né, é masculino. Você não tem 2 ais aí para somar. Então, cuidado. Olha, escreva isso. Faça os exercícios, por favor. Não deixe isso aqui passar em branco na sua vida, porque são as pegadinhas da prova, né? São aquelas situações em que eu vou me colocar aqui como candidato, que nós candidatos, não é que nós temos preguiça, mas tudo que é chatinho, vamos falar a verdade aqui, tudo que é chatinho a gente evita, porque dá trabalho, não é? Então, são essas as pegadinhas de prova que, para você que está no grupo 2, eu já vou falar nos vídeos seguintes, nas resoluções de questões, né, de questões relativas a isso, eu vou falar sobre esses casos. Nós vamos resolver alguns juntos, tá? É uma pena que você está no 1, né, não está conosco no grupo 2, né?
porque lá eu vou falar sobre isso aí, eu vou fazer junto com vocês, tá? E eu vou digitar, vou consertar, vou comentar. É isso que eu vou fazer, um dos tópicos que eu vou debater muito com vocês, tá? Agora, essa aula ela está indo simultânea para o grupo 1 e para o grupo 2, porque algumas aulas de língua portuguesa eu ainda estou colocando para vocês no grupo 1. Então, quem fez o grupo 1 está assistindo a essa aula, quem está no grupo 2 também. O que o grupo 1 não vai assistir, que é próprio do grupo 2, da reta final, são as resoluções, né, que nós vamos fazer, tá bom? E um dos tópicos é esse daí, correto? Bom, gostaria de falar sobre os casos proibidos de crase, quando as regras não permitem o uso da crase. Então, vou falar sobre alguns casos proibidos de crase, tá bom? Vamos dar uma olhadinha? Vamos ver o primeiro aqui. Número 1. Antes de palavras masculinas em geral, né? Exemplo, cheirava a vinho. Vai ter? Não, porque vinho é o vinho. Andava a cavalo, masculino. Falavam a respeito do tema masculino. Então, diante de palavras masculinas em geral, você não vai colocar o acento indicador de crase, tá certo? Número 2. Depois de preposição como para, com, contra, perante, sem, sob, sobre, com exceção de até, que é facultativo. Então, lembra que lá atrás eu falei, nós precisamos conhecer as classes gramaticais, nós precisamos conhecer as preposições essenciais, que são 18. Não é à toa que eu falava isso para você, tá bem? Exemplo, a reunião foi marcada, olha, para as 10 horas. Repare que existe a preposição para e existe o as aí, né? Você tem duas preposições, então é não usar, é proibido nesses casos. Outro exemplo, jurou perante a justiça. Olha aí, as duas aí, ok? Se ligou nisso? Se ligaram nisso? Número 2, depois de preposição, como essas que aí estão, não utilize, salvo a preposição até, porque é facultativa. Número 3, antes de numeral, preste atenção nisso. Crase, pessoal, você tem que estar muito atento, porque são muitas regras. Antes de numeral, exceto horas, expressões que indicam horas. Veja, viajarei de 8 a 18 de agosto. Vou usar? Não, óbvio que eu não vou usar. Isso é uma expressão horária? Não, não é. Veja, até porque nós temos aqui a preposição de e aqui nós temos um azinho só. Não seria possível de qualquer maneira. Não tem dois sons idênticos. Outro exemplo, minha casa fica a 2 horas daqui. Também tem uma outra coisa aqui, ó. Esse numeral está no plural e a preposição está no singular. De qualquer maneira, seria impossível. Trabalho de segunda a sábado. Ó, você tem um a aqui, perceba isso, e você tem a preposição de aqui. Você não tem dois as para você somar e resultar numa crase. Mas olhe mais à frente. Da primeira semana do mês à última. Aí sim, eu tenho esse a aqui, que eu vou somar com esse a aqui do da, ó. Vai aparecer o sinal indicador aqui, ó, de crase, ok? Aqui também, das 8 às 20. Olha a diferença, das às para de a aqui em cima. Entenderam? Sim ou não? Beleza. Vamos para o próximo. 4. Entre palavras repetidas que constituam expressões idiomáticas. Exemplo, mês a mês, dia a dia, gota a gota, semana a semana, frente a frente, boca a boca, passo a passo, cara a cara, face a face. Muito fácil esse aí, tá bom? Muito fácil. No grupo 2 eu vou falar sobre, por exemplo, boca a boca. Professor, são palavras repetidas, não admitem
a crase, correto? É verdade. Mas eu tenho um caso para te falar sobre boca a boca. Vou dar como exemplo lá que é possível. Muito bem. Número 5. Antes de palavra plural, quando a estiver no singular. Lembre que no slide anterior eu falei sobre isso, né? Veja, não obedeço a leis. Por que não tem acento aí? Porque só tem a presença da preposição do verbo obedecer, preposição a. Quem não obedece a alguém ou a alguma coisa. Leis aí não tem o artigo, então não vai ter como você somar para colocar o acento grave. Não obedeço aí sim, ó, as leis. Então aqui nós temos duas presenças, dois sons iguais. Logo você vai marcar com acento indicador de crase, que é o acento grave, tá certo? Então quando você vir, por que essa oração aqui não tem e essa tem? Porque ali existem dois sons idênticos. Ok, pessoal? Muito bem. Bom, agora no finalzinho aqui, deixa eu vir para cá. Vou fazer isso aqui, ó. Oi. Vamos aumentar. Pronto, o professor Ricardo ficou grandão. Ui. Gente, nós chegamos aí a quase 1 hora de aula. Veja que eu procurei ser o mais simples possível. Foi uma explicação assim, linha reta, né? Eu procurei não brincar muito, não trazer outras imagens que não fossem essas, porque é um assunto extremamente necessário para todos nós. E a gente tem que otimizar o tempo, porque tudo que a gente não tem é tempo, tá certo? Então, eu estou agora já com aqui, vamos ver, 53 minutos de aula. Eu quero pedir a vocês que vocês estudem crase, mas estudem com muito carinho. Peguem o material de vocês, que eu e a Rosana a gente fez com muito carinho, esse material de crase que já está no e-mail de vocês. Você está recebendo essa aula e você já está com o material lá dentro, tá bom? Quero agradecer a todos, tanto o pessoal do grupo 1 quanto o pessoal do grupo 2. A partir dessa aula 25 até a última, eu quero deixar isso bem claro. Preste atenção aí, guarde um pouquinho aí suas anotações, o seu lápis, sua caneta. Eu te peço atenção só nesse finalzinho de aula. A gente já acabou essa aula aqui. Como eu disse, trouxe várias situações de crase para vocês e ainda tem uma complementação no material em PDF, tá certo? Deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. A partir dessa aula número 25 de crase até a última, elas serão simultâneas no grupo 1 e no grupo 2. Por quê? Porque são aulas em que eu não havia entregado ainda o conteúdo pelo enorme conteúdo programático que está aí, né? Mas qual é a diferença então? O pessoal do grupo 2, né, que migrou para o grupo 2, se matriculou com a gente, sabe que lá na reta final nós temos aquele plus, né? Nós temos vários vídeos em que a gente vai comentar esses tópicos, resolvendo questões ali na hora, junto a vocês, né? Depois veja isso, hein? Junto com e junto a. Então, junto a vocês, nós vamos estar... Eu vou dar uma ideia para vocês. Serão mais de 40 questões. Tem noção? Resolvendo ali, direto junto. A Inara está fazendo isso, o Bruno está fazendo isso com maestria. Muito legal. Comigo não vai ser diferente. Tá bom? Olha, tudo de bom para vocês. A vida é dura para quem é mole. Tchau.